O som ritmado dos carrinhos deslizando, rodas rangendo levemente sobre o piso encerado, misturando-se a vozes abafadas, risadas baixas e a melodia adocicada da música ambiente, criou um cenário quase coreografado, um cotidiano de cidade grande em uma tarde de sexta-feira. Entre os cheiros que se misturavam, café fresco vindo da lanchonete próxima, hortaliças recém-regadas no setor de verduras e o pão do dia saído há pouco do forno, tudo parecia funcionar sobre trilhos invisíveis de rotina, invisíveis para quase todo mundo. Quase. Foi sob aquela luz artificial, recortada por sombras de prateleiras altas, que João Alencar experimentou o momento exato em que a vida decidiu sair do script. João era um homem cujo andar transmitia discrição e elegância, sempre bem vestido, embora sem ostentação. Tinha 42 anos, alguns fios de cabelo grisalhos cuidadosamente acomodados, expressão calma, olhar atento para tudo ao redor, e, no entanto, um certo ar distante, como quem convive há anos com uma ausência tão profunda quanto inexplicável. Naquele instante, João empurrou seu carrinho sem olhar com exatidão os produtos. Estava absorto em pensamentos, lembranças do escritório, uma reunião importante que se aproximava, decisões que exigiam o equilíbrio calculado de um trapezista em sua empresa. No entanto, foi arrancado deste devaneio por um silêncio súbito. O ambiente pareceu segurar o fôlego. A alguns metros adiante, na fila do caixa rápido, uma cena paralisara funcionários e clientes. Uma jovem mãe, vestindo calça jeans surrada, blusa simples, mas limpa, cada fio de cabelo preso num coque apressado. Ao seu lado, um garotinho de 4 anos, com olhos vivos e brilhantes, segurava a barra do vestido, trocando olhares silenciosos entre a mãe e os pacotes de fraldas, leite e pão sobre o balcão. "Senhora, o cartão foi recusado", murmurou a atendente em tom tão baixo que parecia ter medo de ampliar o constrangimento. O visor emitia o mesmo veredito: recusado. Por um instante, o relógio do mundo parou. Ninguém ousou se mexer, nem mesmo João. Aqui, antes que a história avance, um convite especial. Você já percebeu como pequenos encontros podem mudar destinos? Se histórias como esta tocam seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma trama emocionante. Afinal, cada capítulo pode trazer uma nova esperança. E quem sabe, mudar o seu rumo também. Voltando, a mãe, de nome Mariana, embora João ainda não soubesse, tentou conter o tremor na voz, lutando para parecer serena diante do filho atento. "Moça, pode separar, por favor?", sussurrou hesitante. "Deixa só o leite e o pão por agora." Mas o cartão recusou de novo. O garotinho, Lucas, continuava quieto, a mão ainda presa ao tecido da mãe. Só seus olhos se moviam, denunciando perguntas que ainda não tinham palavras. Foi nesse lapso de tempo que João sentiu algo diferente. Uma pontada no peito, como se a cena reabrisse memórias de uma juventude dura, da qual nunca falava. A juventude anterior ao prestígio, a cobertura com vista para o lago e a assinatura que valia milhões. Uma vez, fora ele a sentir a humilhação da escassez. E nunca esqueceu da mão anônima que o ajudara. Antes que pudesse racionalizar ou hesitar, João atravessou o espaço, cortando a fila sob olhares surpresos e julgadores. "Com licença, deixa que eu resolvo para a senhora, tudo bem?", disse, gentil, mas firme, procurando encontrar o olhar da mulher. Mariana ergueu os olhos, a vergonha se misturando com o orgulho ferido. "Não precisa, moço. Obrigada. Mas não precisa mesmo. Todo mundo precisa de ajuda às vezes", rebateu João baixo, num tom que mais parecia uma confidência do que uma oferta. A atendente, presa entre as regras do estabelecimento e o silêncio constrangido, aguardava. Um velho senhor atrás deles pigarreou, ansioso. Lucas, o menino, fitava João como quem avalia um gigante assustador, mas diferente. "Por favor", insistiu João, estendendo o cartão sem ostentar nada. Só gentileza. Houve um impasse que pareceu durar horas. Mariana hesitou.
Olhou para o filho, suas mãos pequenas já a acariciar o tecido do vestido em busca de conforto. E por fim assentiu com um gesto minúsculo, quase imperceptível. Não só dessa vez, murmurou emocionada, voz embargada, olhos brilhando em lágrimas contidas. A transação foi aprovada. O constrangimento, pouco a pouco, cedeu espaço a uma onda de alívio. Lucas abriu um sorriso inocente, mesmo sem entender tudo. João devolveu o cartão ao bolso e, sem esperar agradecimentos, ofereceu um sorriso quase tímido, de quem entende o peso invisível do orgulho. Tem um café aqui ao lado. Aceita tomar um comigo, só para respirar um pouco. O café é por minha conta também, prometo. E tentou aliviar com um riso discreto. Porém, embora espontânea, a proposta estava embebida de respeito, buscando não invadir as fronteiras do orgulho dela. Mariana, entre a dívida moral e a necessidade de repousar, consentiu a contragosto, aceitando sem mencionar a palavra obrigada. João percebeu, mais do que escutou, que havia algo na história daquela mulher além do instante de dificuldade. Havia dignidade. Havia uma força discreta, mas palpável. Enquanto se dirigiam ao pequeno café anexo, o movimento do supermercado voltou ao normal. Apenas João e Mariana carregavam consigo o peso e a promessa de um momento que parecia trivial, mas que era o prenúncio de algo profundamente transformador. No café, a atmosfera mudou sutilmente. O aroma do café recém-passado, as mesinhas de fórmica, um quadro negro anunciando bolo caseiro de cenoura e salgados frescos. Mariana sentou-se ainda tensa, Lucas no colo, e ficou em silêncio por tempo suficiente para que João quase desistisse de puxar conversa. Mas ele apenas se sentou, pediu 2 cafés, um suco para Lucas e esperou. Seus olhos e sua postura comunicavam apenas paciência. Não havia pressa nem julgamento. Eu sei que pode parecer invasivo, disse João afinal, rompendo a barreira. Mas se quiser conversar, às vezes faz bem. Mariana mordeu o lábio inferior, hesitou novamente. Os desafios recentes estavam estampados em suas feições. Olheiras fundas, pele levemente ressecada, mãos pequenas com unhas roídas. Não era só o embaraço. Havia exaustão, marcas de quem conhece dificuldades há mais tempo do que gostaria. Eu sou Mariana, disse enfim o nome escapando tímido, como se confessasse um segredo perigoso. E aquele ali é meu pequeno Lucas. João sorriu de volta. Apresentou-se, sem se identificar por sobrenome ou cargo. João, só João. A conversa então fluiu, aos poucos, da hesitação para a confiança moderada. Mariana falou, entre interrupções de Lucas e goles de café, sobre seus dias vazios de certezas, a busca por empregos temporários, a dificuldade em equilibrar a criação de um filho pequeno com contas intermináveis. Não pedia pena, só estava cansada. Sua fala era marcada pelo tom de quem já teve sonhos despedaçados, mas ainda insistia em reconstruí-los com os cacos que sobraram. João ouviu, genuinamente, absorvendo cada detalhe, porque se lembrava do frio que azeda o estômago quando falta dinheiro em casa. Lembrava-se dos olhares por cima do ombro, dos empregos recusados por não ter referências. Ouvir Mariana era como ouvir ecos do próprio passado. E, acima de tudo, reconhecia no olhar dela o mesmo brilho raivoso de quem nunca desiste de recomeçar, por mais ferido que esteja. Você trabalha com quê? Arriscou João, curiosidade entremeada de respeito. Dou aula de música em um projeto social. Violão, coral. É pouco, mas é o que amo fazer. No bairro, nem sempre tem verba, e quando tem, não dura muito. Os olhos de Mariana, que até então estavam baixos, ganharam luz ao falar da música. Era seu refúgio. Lucas, animado, fez questão de contar que a mamãe também canta muito bonito, arrancando um sorriso mais largo do que a mãe pretendia exibir. João, nesse instante, notou o véu de dignidade que recobria aquela mulher.
Em sua simplicidade, Mariana era dona de uma força rara, e foi ali, naquele mezanino de supermercado, que João pensou, pela primeira vez em muitos anos, em como certos encontros são, na verdade, convites à mudança. A conversa se estendeu mais do que ambos imaginavam. Mariana, aliviada por falar com alguém que não a julgasse, sentia a tensão se dissolver em cada confissão. João, por sua vez, era tocado pela autenticidade e coragem dela. Pensou nas possibilidades: ajudar sem ofender, propor algo real, oferecer não um favor, mas uma oportunidade. Já passava das 6 da tarde, quando João, em uma combinação de espontaneidade e cálculo, propôs: Mariana, você nunca pensou em ampliar esse trabalho com música? Eu conheço um centro cultural aqui perto e, bem, talvez eu possa ajudar. Não é caridade, é só juntar forças com quem faz diferença de verdade. Mariana olhou desconfiada. Surpresas demais para um dia só. Mas algo naquela proposta parecia genuíno. Havia uma sinceridade seca, desprovida de condescendência. E, acima de tudo, a possibilidade de finalmente proporcionar algo mais sólido a Lucas. Hesitou, pensando nas promessas vazias que já ouvira ao longo da vida. Mas a necessidade falou mais alto. Pode ser, murmurou, mas sem compromissos, só quero tentar. João voltou a sorrir, sentindo que, de alguma forma, criara o início de um laço. Ao se despedirem, sob o sol já declinando, Mariana acenou com um sorriso grato. Lucas reiterou: a mamãe canta bonito. E João ficou parado por segundos, observando-os irem embora. Não sabia, ainda, que ali estava o futuro que ele não ousara mais sonhar. A noite já pairava sobre a cidade, tingindo de lilás e laranja os edifícios altos, os postes acesos se alongando como fileiras de sentinelas silenciosas. Do lado de fora do supermercado, João Alencar assistiu ao movimento cessar aos poucos, até restarem só os carros na rua e os funcionários terminando o expediente com feições cansadas. Seguiu para o estacionamento, abriu a porta de seu sedã discreto e acomodou-se no banco com um suspiro, um misto de exaustão e inquietação. Enquanto a chave girava na ignição e o rádio se acendia suavemente, João permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, viajar para dentro, onde moravam suas memórias mais secretas. Era como acionar um antigo vinil, o chiado inicial dos anos difíceis, a música áspera do trabalho braçal ao lado do pai, em oficinas escuras, o cheiro de graxa e concreto nos cantos das roupas. João fora um menino franzino do bairro da Moca, criado entre sacrifícios e lições duras. O pai, Sebastião, ex-ferreiro, sempre lhe dizia que só se conquista respeito ao preço do trabalho, nunca pelo favor. A mãe, Marta, costurava para fora, mãos ásperas e olhar infalivelmente doce. Era ela quem, nas noites de tempestade, acalmava João e o irmão caçula, Marcos, com histórias fantásticas inventadas para distraí-los do som das goteiras. Na memória dele, justamente as histórias da mãe haviam aguçado o desejo de romper com o ciclo de privações, não por orgulho, mas por esperança, pela possibilidade de um dia ser a figura que ampara, não mais a que precisa ser amparada. João pensava nisso enquanto fazia o caminho para casa. Subia avenidas desenhadas em curvas largas, passava por bairros que viram crescer sua reputação. Do jovem pedreiro, depois engenheiro e agora presidente da Alencar Construções, gigante do setor. O escritório corporativo ocupava 10 andares de um edifício no centro, pulsando como o coração da empresa. Ali, João era referência e mistério ao mesmo tempo. Suas atitudes cautelosas e reservas pessoais faziam dele uma lenda discreta, tanto para a imprensa quanto para os próprios funcionários. A vida social de João, desde o divórcio silencioso 6 anos antes, era pautada por sorrisos amáveis e distâncias calculadas.
O apartamento, embora espaçoso e decorado com peças minimalistas, não transparecia o luxo exagerado que se poderia esperar de alguém em seu patamar. Era mais santuário do que ostentação, um refúgio dos ruídos do mundo. Quando estacionou na garagem do prédio, tirou o terno, afrouxou a gravata e ajeitou-se diante do espelho. Encarou o próprio reflexo. Havia cansaço ali, mas também firmeza. As marcas do tempo ao redor dos olhos não eram apenas rugas, eram cicatrizes dos desafios superados. Pegou-lhe um copo d'água, sentou-se numa poltrona e, sem se dar conta, o olhar de João vagou até o álbum de fotografias antigas na estante. Ele abriu as páginas com cuidado. Lá estavam Marta, sorrindo entre rolos de tecido, Sebastião abraçado aos filhos num domingo calmo, Marcos com a bola de futebol surrada. Lembrou-se do último Natal, todos reunidos antes do câncer levar o pai. Lembranças vívidas de voz rouca, risadas cheias, conselhos que ressoavam ainda hoje. Essas recordações sempre serviam como bússola, um lembrete constante de que, apesar das cifras e dos eventos de gala, nada era mais valioso que a autenticidade das relações. João devia tudo ao trabalho árduo, sim, mas também àqueles momentos de comunhão simples. Naquele tempo, o orgulho era diluído na solidariedade dos vizinhos, no costume de dividir o pouco e nunca se curvar ao desespero. Pôs o álbum de volta à estante e, pela primeira vez em meses, teve vontade de ligar para a mãe. Queria, quem sabe, contar-lhe sobre o que vivenciara no supermercado, pedir um conselho ou só ouvir a voz conhecida. Mas conteve-se. Marta era hoje uma senhora de saúde frágil, morando no interior com a irmã mais velha, e João preferiu poupá-la. Sabia que guardava para si as preocupações do mundo. No dia seguinte, a rotina no escritório foi engolida pelo habitual turbilhão. Recebeu relatórios, consultou laudos de engenheiros, despachou com o financeiro. Em cada intervalo, porém, a lembrança de Mariana e Lucas infiltra-se como nova inquietação. João não era homem de impulsos. Cada decisão, principalmente aquelas fora do universo dos contratos e negociações, era sempre precedida de muito cálculo. Contudo, sentia que precisava seguir adiante. Queria, mais do que nunca, fazer valer aquela conexão improvável. Oferecer algo genuíno à mulher que tão dignamente se recusara a pedir mais do que recebia. No almoço, enquanto degustava um café expresso na copa panorâmica do 18º andar, deixou a mente vagar sobre o que realmente buscava nos outros. Ninguém acende só. Sempre existe uma troca verdadeira com alguém que acredita. Às vezes, ainda mais quando tudo parece estar perdido. Conversando rapidamente com Vera, sua fiel secretária, buscou o contato dos responsáveis pelo centro cultural do bairro onde Mariana citara trabalhar. Deixou recado, pediu discrição. Não queria que seu nome viesse à tona antes da hora. Em seguida, esboçou uma proposta. Fomentar um projeto de ampliação da escola de música. Investir recursos em troca de resultados e benefícios sociais reais. Não era filantropia vazia. Era dar meios para quem lutava de verdade. Quando o expediente finalmente findou, voltava para casa com as ruas já alaranjadas pelo pôr do sol. O celular vibrou. Mensagem do coordenador do projeto social, aceitando uma conversa inicial. João sentiu uma satisfação estranha, quase juvenil. Não lembrava a última vez que ansiou tanto por algo que não era lucro ou crescimento empresarial, mas pura esperança de ver outros vencerem seus próprios fardos. À noite, enquanto preparava um jantar simples, lasanha comprada pronta, salada fresca, permitiu-se relembrar, através de flashes súbitos, outras vezes em que tomara decisões ousadas movido por compaixão. Recordou a história de Paulinho, antigo colega de obra, cuja família estendera a mão a João quando ele, jovem aprendiz, fraturou a perna e ficou sem dinheiro para tratamento. Da solidariedade genuína nascida ali, João extraíra a lição que norteava seus gestos até hoje. Ser ponte, não muro.
Deitado já tarde, inquieto, João vislumbrou o rosto de Mariana. Não o da dificuldade, mas o da música. O olhar que brilhara enquanto falava de ensinar crianças, de transformar vidas pela arte. Era isso. A vontade de reacender na vida cotidiana das pessoas simples, a centelha que muitos perdiam diante das lutas diárias. Dias depois, enfim, encontrou-se com o coordenador do Centro Cultural, Paulo, um homem entusiasta, de óculos quadrados e fala apressada, que demonstrou sincero interesse, mas também ceticismo. A gente já escutou muita promessa, Sr. João, comentou com cuidado, durante o café que compartilhavam em uma sala modesta, paredes repletas de pôsteres de shows antigos e diplomas amarelados. O bairro precisa de investimento, mas não só isso. Precisa de respeito e compromisso. A senhorita Mariana é dessas que não desanima. Qualquer melhoria passa obrigatoriamente pelo envolvimento dela. João sorriu, entendendo entre linhas. Não quero foto em jornal nem placa com meu nome. Quero resultado. Posso ajudar com recursos, estrutura, mas preciso que as lideranças locais participem. Ninguém que vem de fora conserta o que não conhece. A honestidade da troca aproximou-os logo. Paulo viu em João não um investidor distante, mas alguém que entendia a urgência da causa, e isso bastou para agendar uma apresentação formal a Mariana. Enquanto essa movimentação acontecia, Mariana continuava seu dia a dia de batalhas, sem saber ainda do alcance da semente que se plantara naquela tarde improvável. Entre aulas, em salas improvisadas, luta por patrocínios e reuniões desgastantes, ela mantinha o riso para Lucas e o violão afinado para os alunos. Sua força vinha, ninguém duvidava, da certeza de que a música era mais que nota ou ritmo. Era ponte para um futuro que prometia dignidade, não esmola. No fim daquela mesma semana, Mariana recebeu o telefonema de Paulo. Preciso que venha amanhã, 15 horas. O centro recebeu uma proposta. Você precisa conhecer quem está por trás disso. A dúvida instalou-se, previsível. Experiência demais com promessas não cumpridas, mas o tom do amigo a fez aceitar. No sábado, enquanto arrumava Lucas para passar a tarde com uma vizinha, Mariana sentiu o estômago revirar de ansiedade. Vestiu sua roupa mais arrumada, um vestido azul com estampa miúda que guardara para ocasiões especiais, e seguiu para o Centro Cultural, sem esperar muito além de mais uma reunião burocrática. Ali, as paredes grafitadas, os cartazes de festas antigas e os sons longínquos de ensaio criavam uma atmosfera pulsante, diferente da tensão do supermercado. Paulo recebeu-a com um abraço rápido e logo a apresentou ao possível parceiro. João, que sorria com o mesmo olhar atento da primeira vez, mas vestido sem a formalidade do terno. Jeans escuros, camisa azul clara, nada no visual que denunciasse seu status. O reencontro foi constrangido, inicialmente. Mariana agradeceu, sem excessos, pela ajuda do outro dia, procurando entender as intenções reais por trás do convite. João, de modo respeitoso, detalhou sua proposta. Destinar verba para reformar salas de aula, comprar novos instrumentos, ampliar o acesso das crianças à arte, tudo mediante resultados transparentes e participação ativa da comunidade. Não é esmola, Mariana. Quero investir porque acredito que um bairro se transforma por dentro, argumentou, olhando-a de frente, com um respeito sem afetamento. Mariana hesitou, olhou nos olhos dele, buscando qualquer indício de soberba ou compaixão forçada. Encontrou, porém, só firmeza e uma espécie de empatia tranquila. Só aceito se puder continuar como sou. Não vou virar vitrine de ninguém, disse firme. Se quiser mesmo ajudar, quero liberdade e parceria. É exatamente o que proponho, respondeu João, e Mariana percebeu que o sorriso dele era diferente dos demais. Ali, selaram um acordo de cavalheiros, iniciando uma colaboração cujas consequências mudariam não apenas suas vidas, mas as de dezenas de crianças. Paulo, ao fundo, apenas sorriu, reconhecendo quando a esperança encontra terreno fértil.
Após a reunião, João ofereceu uma carona a Mariana até o ponto de ônibus. No trajeto, a conversa se tornou surpreendentemente íntima. Falaram sobre origens humildes, as dificuldades de superar traumas silenciosos, os pequenos luxos conquistados com esforço. Mariana, que pouca confiança depositava em desconhecidos, passou a enxergar em João uma vulnerabilidade rara em homens de perfil bem-sucedido. Sabe, às vezes me pergunto se tudo isso nunca será o suficiente. João confidenciou, olhando o horizonte pela janela do carro. O que adianta o topo se ninguém partilha da vista? Mariana ponderou, sua voz suave, saindo com mais convicção do que pretendia. Todo topo precisa de base. Se for só para você, a vista até perde o valor. Silêncio. Um daqueles cheios de respeito. Trocaram sorrisos, e João sentiu a muralha do orgulho, tanto dele quanto dela, dar lugar a uma ponte frágil, mas real. Ao deixá-la, Mariana deu um aceno breve, Lucas correndo ao seu encontro ao descer do carro. João assistiu ao menino abraçar a mãe com a confiança ingênua de quem nunca conheceu derrota. E ali percebeu. Ali, naquela simplicidade, escondia-se toda a riqueza que anos de conquistas não lhe haviam trazido. O centro cultural começou a pulsar em outro compasso após a chegada de João e o novo fôlego financeiro. O velho casarão adaptado para a arte, paredes de grafite colorido, vitrais lascados e o eco de vozes jovens. Agora era cenário de expectativa renovada. Os dias passaram a vibrar entre o tilintar de instrumentos afinando e o vozerio animado dos alunos antigos e novos que se lançavam pela casa em correria alegre. Mariana mergulhou de corpo e alma no desafio. Sua antiga sala improvisada abria espaço para uma transformação. Instrumentos restaurados, paredes com isolamento sonoro, partitura impressa com fartura, mesas e cadeiras novas. A cada detalhe, sentia-se tanto eufórica quanto assustadoramente exposta. A responsabilidade aumentara, assim como a esperança das crianças e adolescentes que confiavam em seus ensinamentos. João manteve-se próximo. Presente, mas não invasivo. Evitava chamar atenção. Vestia-se de maneira informal. Assumia tarefas administrativas e ouvia sugestões. Prefeitos que antes ignoravam o projeto agora compareciam e entidades do bairro se aproximavam, impulsionados pela credibilidade de sua figura discreta. Porém, apenas Paulo e a equipe sabiam até então o real peso do sobrenome Alencar naquela história. Com a sala de música respirando novidades e energia, logo surgiu a ideia de organizar uma apresentação pública para inaugurar a nova fase do projeto. Mariana hesitou, relutante diante de holofotes. Era professora, não estrela de espetáculo, mas aceitou, influenciada tanto pela empolgação dos alunos quanto pelo encorajamento quase silencioso de João. Os ensaios pareceram devolver o brilho de outrora à vida dela. Nas tardes de quinta, o som dos violões enchia a sala, entrelaçado ao coro tímido das crianças. Lucas, com sua curiosidade inocente, passeava entre as teclas do teclado elétrico, rindo ao errar acordes, mas nunca desistindo de tentar de novo. E assim, entre músicas e tropeços, a rotina do bairro logo soube da nova onda de esperança. Os ensaios reuniam diferentes gerações. Os estudantes que buscavam refúgio na arte, as mães que esperavam os filhos e, vez ou outra, moradores idosos que passavam só para escutar. O centro tornou-se mais do que um espaço de ensino. Virou lar para afetos partilhados, abrigo seguro durante tempestades cotidianas. Foi durante esse período de preparativos que Mariana e João aprofundaram uma amizade inesperada. Entre discussões sobre repertório, contratempos burocráticos e improvisos de última hora, logo descobriram gostos em comum. João, surpreendentemente versado em samba de raiz e música popular, sugeriu clássicos que marcaram sua própria infância. Mariana, com seu ouvido refinado, corrigia arranjos, ensinava vozes e incentivava até os alunos mais acanhados.
O respeito mútuo crescia a cada aula, tornando-se evidente para todos ao redor. Por trás dos encontros frequentes, havia trocas sinceras. João acompanhava as aulas sempre que podia, buscando aprender sobre o universo de Mariana, e sem que ela percebesse de início, era um aluno dedicado. Observava em silêncio o modo como ela falava, como acalentava as crianças nervosas antes dos ensaios, como sorria para Lucas após um dia duro. Em cada gesto aparentemente trivial, João sentia o peso das escolhas cotidianas e o poder da gentileza. Mariana, por sua vez, estranhava a naturalidade com que João transitava em seu mundo. Reconhecia nele traços dos homens humildes, o jeito de cumprimentar porteiros, de ouvir os problemas alheios e de nunca se colocar acima dos demais, mesmo sendo evidentemente diferente dos outros pais e voluntários. Certa tarde, após mais um ensaio intenso, Mariana se viu sozinha na sala, recolhendo partituras. João se aproximou, oferecendo ajuda. O silêncio entre eles era confortável, permeado por uma tensão sutil, de quem encontrou em outro o espelho de fragilidades bem guardadas. Confesso que nunca imaginei estar à frente de tanta coisa, João, disse ela, dobrando uma folha de partitura. Às vezes me assusto. Dá medo de falhar. Ele a olhou com seriedade, mas em seus olhos havia compreensão, não cobrança. Se tivesse medo menor, não estaria aqui. Só quem ama tem medo de perder. Mas ninguém está sozinho, Mariana. Eu estou aqui, de verdade. João hesitou, tropeçando levemente na própria sinceridade. A troca de olhares foi rápida, mas intensa. Mariana sorriu, agradecida, balançando a cabeça. Pela primeira vez, sentia que havia encontrado apoio além das promessas vazias. E o bairro, atento, recebeu com entusiasmo os sinais de mudança. Crianças que antes perambulavam pela rua, agora lotavam as oficinas de coral e teoria musical. Mães organizavam cafés comunitários, costureiras se ofereciam para confeccionar figurinos e até o velho seu Antônio, padeiro da esquina, doou quitandas para os intermediar os ensaios. A mobilização era coletiva e a esperança contagiante. Lucas, cada vez mais à vontade, tornou-se mascote do projeto. Corria pelos corredores, fazia amizades, aprendia suas primeiras músicas no teclado, sempre orgulhoso da mãe, a professora de voz bonita. Sua presença era um lembrete vivo de tudo que Mariana vinha batalhando. Tudo parecia irratavelmente bem, até que pequenos ruídos do passado começaram a se insinuar. Durante uma roda de conversa, Mariana percebeu funcionários murmurarem sobre o novo investidor. Dizem que o João tem dinheiro, mas ninguém sabe de onde. Cochichou uma mãe atenta, enquanto outras lançavam olhares curiosos. Esses rumores chegaram até ela, mas Mariana, sem nunca ter questionado de fato, sentiu um incômodo desconfortável. Uma noite, vencida pela curiosidade, buscou pelo sobrenome de João nas redes sociais. Descobriu artigos, reportagens, prêmios e, sobretudo, o verdadeiro peso do nome Alencar. O presidente da maior construtora da cidade era o mesmo homem simples que, há poucas semanas, pagara discretamente suas compras. Mariana ficou dividida entre um certo orgulho por ter conquistado confiança sem saber da fortuna escondida do amigo, e um receio antigo. Por que João omitira tanto de si mesmo? Seria desconfiança, medo do impacto ou proteção de sua própria vida? Na manhã seguinte, durante os preparativos para o espetáculo, Mariana não resistiu. Tomou coragem durante o intervalo do ensaio e chamou João para conversar em particular, sob o ipê florido do jardim do centro. Descobri ontem quem você é, João. De verdade, João Alencar. Mariana sorriu, com doçura, mas seus olhos não escondiam a inquietação. Por que nunca me contou? João respirou fundo, parecendo finalmente disposto a despir-se das últimas reservas. Porque não queria que o que eu tenho fosse maior que o que eu sinto. Queria ajudar sem que virasse moeda de troca. Meu nome pesa no mundo, mas eu não queria que pesasse entre nós.
A sinceridade era palpável em sua voz, cada palavra pronunciada com cuidado. Se pareceu omissão, me desculpe. Quis ser só João com você. Mariana assentiu em silêncio, assimilando mais do que julgando. Ela entendia o receio. A própria vida sempre fora marcada pelo medo de ser reduzida a rótulos, olhares piedosos e estigmas. Foi nesse entendimento mútuo que a cumplicidade cresceu, silenciosa, mas robusta. O dia da apresentação chegou. O salão do centro estava lotado. Pais, vizinhos, parceiros, o prefeito do bairro e, entre eles, João, sentado discretamente ao fundo sem sinal de estrelismo. Mariana subiu ao palco com os alunos, mãos trêmulas de emoção, e regeu o coral num repertório que misturava clássicos populares e canções de esperança. Lucas, de terno improvisado, roubou a cena ao cantar 2 versos sozinho, arrancando aplausos e lágrimas da plateia. Naquele instante, todo o esforço parecia recompensado. Mariana, ao término do concerto, foi surpreendida por uma homenagem dos alunos que a presentearam com um buquê de flores improvisado e palavras de gratidão. Ao longe, João assistia ao espetáculo não como autor do feito, mas como testemunha de um milagre cotidiano. Depois da última música, a festa se espalhou pelo centro cultural. Crianças pulavam, mães se abraçavam, e João se aproximou, sorrindo com um brilho novo nos olhos. Parabéns, professora. Sua voz era suave. Não é todo dia que alguém levanta um bairro inteiro. Mariana sorriu, entre lágrimas e sorrisos, tocada por uma alegria que misturava orgulho e alívio. Não levantei sozinha. Se não fosse por você, talvez nada disso existisse. Houve ali, naquele instante, algo além das palavras. Uma promessa silenciosa entre 2 pessoas marcadas pela vida, mas dispostas a recomeçar. O romance, ainda discreto, florescia entre olhares, pequenas gentilezas e silêncios confortáveis. O bairro, antes adormecido, agora vibrava ao som do recomeço. Enquanto a noite se alongava sobre o centro cultural, Mariana e João dividiram um bolo simples ao lado, entre conversas soltas e risadas contidas. Lucas dormia no colo da mãe, sonhando não se sabe com o quê. Talvez com aplausos, ou com a certeza de que pela primeira vez em muito tempo tudo poderia dar certo. A música, ao fundo do salão, ecoava como prenúncio de dias melhores, e a vida, uma vez mais, dava àqueles personagens a chance de reescrever suas histórias. Os dias que seguiram ao concerto de inauguração foram de efervescência e orgulho no centro cultural. As crianças traziam amiguinhos novos, mães queriam saber sobre próximas oficinas. Os jornais locais destacaram fotos do evento, enxergando no projeto uma luz inesperada num bairro carente de boas notícias. E, discretamente, João e Mariana recebiam olhares cúmplices que, para quem sabia ler gestos, já contavam mais do que palavras confessariam. A relação de ambos evoluía na cadência dos encontros reais. Manhãs com pão na chapa e conversas lentas no café do bairro. Trocas de áudios sobre músicas e novas ideias. Visitas de João à casa de Mariana para buscar Lucas e levá-lo aos ensaios. Pequenos jantares improvisados após noites de trabalho. Entre eles, porém, era nítida a escolha mútua pelo caminho discreto. Ambos preservavam as fronteiras do que era íntimo, tanto por cautela quanto por singeleza. Mas a vida caprichosa como só ela decidiu testar a serenidade dos novos dias com velhos desafios vindos à tona em dose dupla. Primeiro, o universo de João, até então dividido entre o poder dos negócios e a simplicidade da relação com Mariana, foi sacudido por uma notícia urgente. Os advogados da Alencar Construções alertavam para um impasse crítico. Uma possível fusão com a gigante construtora Delta, negociada há mais de um ano e capaz de multiplicar fortunas, fora posta em risco por ruídos de imagem. O ruído, explicaram eles, vinha do próprio João.
fotos dele em reuniões informais no bairro, aparecendo em eventos populares, supostos rumores sobre seu envolvimento emocional com uma mulher fora do círculo social habitual. Em uma das reuniões, a pressão atingiu níveis insuportáveis. "João, você tem noção do risco que corre?" questionava Marcelo, sócio investidor insistente. "Metade do mercado está de olho nesse movimento. Seus gestos viram manchete. Qualquer ruído na imprensa pode fazer Delta recuar." "O que você está sugerindo? Que eu me esconda?" João rebater, controlando o tom, mas deixando transparecer a irritação. "Estamos sugerindo que você pense no coletivo. Já trabalhou demais para tudo ruir por uma escolha precipitada", insistia Margarete, advogada-chefe, implacável como sempre. João ouviu tudo, mas, pela primeira vez em sua trajetória, sentiu o peso desproporcional entre o objetivo da fusão e o valor da história que construía com Mariana e Lucas. Voltou para casa naquela noite sem apetite, percorrendo todos os corredores silenciosos de seu amplo apartamento, reparando no vazio frio das paredes e sentindo que, em algum momento, deixara de morar ali de verdade. No universo de Mariana, outro abalo estremecia suas novas fundações. Ricardo, pai biológico de Lucas, retornou após anos de silêncio. O reencontro começou casual. Um telefonema em uma manhã de sábado, Mariana reconhecendo de imediato a voz do homem que, um dia, dissera amá-la e depois partira, levando junto todas as promessas e a tranquilidade de um futuro certo. "Oi, Mariana. Sou eu. Queria falar do Lucas. Não é justo eu ficar tanto tempo longe dele", balbuciou, num tom que mesclava culpa e exigência. Mariana sentiu o corpo todo tenso. Insegurança, raiva, medo de perder o filho, tudo comprimido na garganta. Por Lucas, aceitou a conversa. Ricardo apareceu no fim da tarde, trazendo presentes para o menino, e um discurso pronto sobre direitos e paternidade. Ao ver Lucas abraçado ao antigo pai, Mariana foi tomada por sentimentos complexos. Uma ponta de culpa por ter dito ao filho que o pai viajava a trabalho. Outra, de autopreservação por temer que Ricardo exigisse mais do que poderia oferecer. Inclusive, pela primeira vez, cogitar a busca formal pela guarda compartilhada. Nessa noite, depois de pôr Lucas para dormir, Mariana buscou as amigas mais próximas para desabafar. Sentia-se sem chão. Temia perder o pouco de estabilidade e felicidade conquistadas a custo de tanto esforço. E sentia, paradoxalmente, que aquela volta do passado ameaçava não apenas seu cotidiano, mas tudo que finalmente se permitia sonhar. No centro cultural, ambos tentaram disfarçar a tensão. No entanto, os amigos mais atentos perceberam as olheiras de Mariana, o humor brusco de João. Paulo, coordenador do centro, chamou João num canto numa tarde qualquer. "Cuidado, meu amigo. Quando a vida melhora, parece que ela mesma testa se a gente aprendeu a lição. Mas, João, te digo uma coisa. Não vale a pena largar a mão de quem te devolveu o sentido do caminho." João guardou aquelas palavras como quem segura um fio de esperança no bolso. No entanto, quanto mais se sentia pressionado pelos rumos dos negócios e pela expectativa de que deveria voltar ao seu lugar, mais desejava se libertar das amarras veladas de sua posição social. E, entre Mariana e Ricardo, os encontros obrigatórios para tratar sobre Lucas se tornaram cada vez mais frequentes e ásperos. Ricardo insinuava querer levar o filho para dormir em sua nova casa, exigia conhecer a rotina do menino, questionava a influência de terceiros, embora não citasse João nominalmente. Mariana, apoiada pelo carinho do filho, sustentava a guarda com argumentos e mais ainda com exemplos. Era ela quem acordava de madrugada, ensinava as primeiras letras, dava colo nas febres e a escutava nos medos noturnos. Numa noite especialmente longa, após mais uma reunião conflituosa sobre a fusão da empresa, João decidiu procurar Mariana. Encontrou-a à porta de casa, com os olhos vermelhos,
O que restava das lágrimas já havia secado. Ele se aproximou, retirando o paletó, oferecendo um ombro e silêncio. Só depois de longos minutos, Mariana começou a falar. As palavras vieram espaçadas, carregadas, e ela confessou: tenho medo de perder tudo. Medo do Ricardo, medo de não ser suficiente para o Lucas, medo de não caber no seu mundo. João segurou as mãos dela, com uma delicadeza que raramente praticava, nem no mundo dos negócios, nem em sua vida privada. Eu entendo. Sabe por quê? Estou sendo cobrado como nunca para escolher entre o que é certo para os outros e o que faz sentido para mim. Cheguei onde estou porque nunca aceitei que alguém decidisse pelo meu futuro. Agora, estão tentando me convencer de que felicidade tem preço. Mariana sorriu, um riso melancólico de quem entende que a vida é sempre mais dura para quem luta com honestidade. Felicidade não é luxo, é coragem, respondeu. Nas semanas seguintes, o clima se tornou ainda mais tenso. Advogados da empresa monitoravam cada movimento de João. Visitas de Ricardo se tornavam mais invasivas. Paulo, sempre atento ao coletivo, sugeriu que Mariana procurasse aconselhamento jurídico sobre sua situação com Lucas, para evitar surpresas dolorosas. À medida que o concerto de alunos se aproximava, novo espetáculo aberto ao público, com apresentação de encerramento do semestre, João e Mariana se mantiveram unidos, ainda que pressionados por forças externas. Diante de todos, o relacionamento era pontuado por gestos pequenos. Um café deixado na portaria, uma palavra de incentivo sussurrada no corredor, um sorriso de cumplicidade diante das plateias improvisadas. Nos ensaios, Mariana era ainda mais paciente, motivando as crianças, insistindo em cada afinação, celebrando cada vitória pequena. João a observava, encantado com a firmeza tranquila dela, e sentia uma admiração enganosamente crescente, embora para si mesmo admitisse que era amor. Em uma tarde, enquanto organizavam partituras e instrumentos para o grande espetáculo, João encontrou Mariana sentada no degrau do palco, cabeça baixa, dedilhando distraída as cordas do violão. Ele sentou a seu lado com suavidade. Mariana, me deixa compartilhar esse peso. Não posso tomar suas decisões, mas posso caminhar junto. Não posso ser o pai do Lucas, mas quero ser alguém com quem vocês possam contar. Ela o olhou, olhos marejados de esperança e fragilidade. Não quero perder nada, nem você, nem meu filho, nem meu trabalho aqui. Mas às vezes parece impossível equilibrar tudo. João assentiu, sua voz grave e baixinha. Também estou com medo. Desta vez, o preço do sucesso é grande demais. Mas pela primeira vez, penso em abrir mão de tudo para ver você e o Lucas sorrindo. Eles ficaram ali, juntos, por muitos minutos em silêncio, deixando as palavras tomarem o formato preciso das emoções partilhadas. O fim do dia trouxe a certeza. Alguns amores carecem de escolhas radicais, de coragem para abdicar. Não para fugir, mas para se manter fiel àquilo que nos faz inteiros. Enquanto sorrisos e abraços discretos marcavam suas despedidas, cada um voltou para casa, com a promessa íntima de que os próximos dias trariam decisões definitivas. Do outro lado, o bairro se preparava para mais um espetáculo. Não só a música das crianças, mas um enredo maior de coragem, risco e escolha. O horizonte, ainda incerto, agora era tecido por vozes, notas e o tipo de esperança que só surge quando tudo parece impossível. O dia do espetáculo de encerramento do semestre amanheceu carregado. A previsão já indicava chuva intensa para o fim do dia, e as nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, tornando o ar elétrico como se pressentissem o desenrolar de pressões e encontros decisivos. O centro cultural estava mais movimentado do que nunca. Crianças ansiosas circulavam de figurino, mães e pais se revezavam para arrumar cadeiras, ajustar as cortinas do palco improvisado, preparar bandejas com bolo de fubá e refrigerante barato para a confraternização. Mariana chegou cedo. O sorriso para os alunos era largo,
mas nos olhos havia a sombra da angústia. A noite anterior mal lhe trouxera sono. Vira Lucas dormir inquieto, absorvera o peso do receio de perdê-lo para Ricardo e repassara mentalmente cada conversa truncada com João sobre o preço do amor. Tomou um café forte e, de frente ao espelho do banheiro da sala de música, ensaiou a serenidade. Sabia que esta noite mudaria tudo, ou para a queda ou para um novo salto. João, por sua vez, saiu do escritório mais cedo, sob o olhar desconfiado dos advogados e sócios. Antes de partir, enviou uma mensagem curta no grupo da diretoria. Fiquem à vontade para votarem sobre a fusão sem mim. A decisão final não é só minha. Desligou o telefone, respirou fundo. Na garagem, ao volante, repassou o que planejava dizer a Mariana. Desejava ser honesto, mas, acima de tudo, queria que ela entendesse que seu gesto não era caridade, nem piedade, tampouco fuga. Era entrega. A tarde foi tomada de pequenos tumultos. Um aluno perdeu parte do figurino, a caixa de som falhou durante o ensaio, e Mariana precisou improvisar novas formações do coral. Ainda assim, o entusiasmo das crianças era contagiante. Lucas, entusiasmado em seu papel de solista, treinava sua música favorita com o olhar fixo na mãe, absorvendo segurança em cada sorriso que ela lhe oferecia. Por volta das 18 horas, a chuva caiu pesada sobre o telhado do Centro Cultural. A cidade parecia lavar pecados antigos sob o aguaceiro. Mesmo assim, o auditório improvisado encheu-se de vizinhos, amigos do bairro e rostos novos, curiosos por conhecer a experiência de transformação proporcionada pelo projeto musical. Dentre as presenças, Ricardo sentou-se na segunda fileira, olhar atento em Lucas, postura rígida. João, discreto como sempre, manteve-se ao fundo, bisturi de inquietação no peito. O espetáculo começou. Luzes frias iluminando pequenas estrelas em tênis gastos, partituras tremendo nas mãos das crianças. Mas o que poderia ser mais um evento escolar revelou-se uma explosão de sensibilidade. As vozes, timidamente no início, foram ganhando força nas músicas sobre esperança, superação, sonho. Mães choravam ao ver os filhos desafinando felizes. Pais gargalhavam em aplausos e Mariana, regendo o coral, era a própria encarnação da coragem. Veio o número especial. Lucas, tremendo, manteve-se firme, encarou o auditório e lançou sua pequena voz no solo de uma canção tema da infância de Mariana. Os olhos da mãe brilharam, mãos apertadas nos joelhos e uma oração silenciosa para que nada daquele mundo desmoronasse. O momento final chegou. O coral inteiro entoando uma música sobre recomeços. Quando os aplausos vieram, foram ensurdecedores. Crianças se abraçaram, pais invadiram o palco para registrar em celulares, a comunidade enfim se via retratada em um instante de celebração. Mariana desceu do palco, emocionada, sendo coberta de elogios, abraços, euforias. Lucas pulou ao pescoço da mãe. Ao fundo, os rostos importantes do Centro Cultural aplaudiam. Mas para além daquele reconhecimento, dois olhares a buscavam e simbolizavam temores e desejos opostos. Ricardo aproximou-se primeiro. Parecia diferente, mais contido. Mariana, o Lucas está crescendo, disse, voz baixa, desconfortável. Você fez algo incrível aqui, mas eu quero participar mais. Não quero te prejudicar, nem fazer mal ao nosso filho. Só não quero que ele cresça sem saber quem é o pai de sangue dele. O tempo suspendeu. Mariana, com o coração aos pulos, buscou a resposta nas próprias entranhas. Sabia que negar vínculo ao filho só geraria dor, mas permitiu-se expressar, enfim, a verdade não dita. Ricardo, não sou contra você ser pai do Lucas. Ele tem direito, sim. Só não vou permitir que confunda o que conquistamos até aqui. A paternidade não é prêmio nem disputa. Fique, participe, mas me respeite e respeite meu filho. E, por favor, nunca tente me diminuir diante dele. Ricardo enxergou ali a força da mãe que desconhecia.
Abaixou a cabeça, um tanto aliviado por encerrar anos de omissão. Mariana sabia que ali encerrava-se uma guerra particular, não para desaparecer o passado, mas para recuperar a mínima paz possível para o futuro. Em seguida, Lucas abraçou o antigo pai, mas logo correu de volta para a mãe. O momento de João, enfim, chegou. Sem camisa social, só jeans e casaco escuro, ele avançou pelo salão, desviando do excesso de holofotes sociais, e procurou Mariana. Olhos nos olhos, voz baixa, mas absolutamente clara. "Preciso te dizer uma coisa", iniciou, sentindo o peso do ambiente, as vozes ainda altas, a multidão quase esfumaçada. Mariana, cansada, mas com a dignidade de sempre, aguardou. Decidi abrir mão da fusão. Toda a pressão, os riscos, nada parece valer a pena se você e Lucas não fizerem parte da minha história. Sinto muito, mas não vou sacrificar a chance de ser feliz por medo do que vão pensar. Não é impulso, nem piedade. É a verdade. Por um instante, Mariana hesitou. Lágrimas vieram, mas ela conteve. "E se um dia tudo isso ruir?" perguntou cautelosa. "Se outras tempestades vierem? Se for só agora, só calor de palco, de espetáculo? Não quero ser uma concessão, nem você deve se sentir meu herói." João respirou fundo, segurando delicadamente as mãos dela. "Não quero te salvar. Quero construir ao seu lado. E se vierem tempestades, vamos juntos. Não para pular etapas, mas para viver cada uma delas ao seu tempo." Dois sorrisos se encontraram. O dela, vulnerável, agradecida por finalmente ser vista sem a sombra da necessidade. O dele, pleno por, depois de tantos anos, experimentar o alívio do amor leve, sem culpa ou imposição. A família improvisada seguiu para a pequena confraternização no jardim, a chuva amainando, só o barulho suave das gotas nas telhas. Mariana se permitiu rir, conversar com as mães, ouvir os planos dos alunos para férias. João, brincando com Lucas e os demais, sentiu-se acolhido de um jeito novo. Não mais presidente, magnata, distante, mas alguém com raízes profundas no chão simples de quem recomeça. Os desafios do mundo não sumiram. Os advogados de João continuavam enviando e-mails preocupados. Ricardo, mesmo aceitando os limites de Mariana, ainda buscava papel mais ativo na vida do filho. Mas agora o essencial estava claro: diálogo, respeito, companheirismo, escolha. E, acima de tudo, a certeza de que qualquer vida vale a pena se construída com verdade. Naquela noite, sob as luzes amarelas do Centro Cultural, comendo bolo de fubá e amendoim torrado, Mariana olhou ao redor, viu Lucas rindo, João cochichando com as crianças, ouviu ao longe uma canção desafinada e percebeu uma serenidade há muito tempo desconhecida. Era a calma de saber que, independentemente das dificuldades, havia braços dispostos a sustentar. A tempestade passou, e para todos ali, a verdadeira celebração era poder construir algo juntos, um dia de cada vez, com paixão, música, dignidade e coragem. O espetáculo ficou para trás, mas seus ecos persistiam pelo bairro, como uma melodia suave que seguia ressoando, mesmo depois do último aplauso. O Centro Cultural ganhara vida própria. Inscrições abertas, turmas lotadas, crianças levando para casa os ensinamentos de Mariana e o exemplo de transformação. Não era incomum, à porta da escola, formar-se pequena multidão de curiosos a observar aulas, ouvir os ensaios, perguntar pelas apresentações. No fundo, aquele casarão agora era símbolo de esperança, a vitória da persistência e da coletividade sobre o medo e o conformismo. Os dias seguintes foram preenchidos por uma nova rotina que, aos poucos, redefinia os rumos de todos. João passou a se sentir parte do bairro. Dividia-se entre reuniões no escritório, onde comunicou oficialmente à diretoria o fim da negociação de fusão, recebendo reações que iam da surpresa ao desapontamento, e os compromissos humildes com o projeto social. No início, era alvo de desconfiança.
Velhos conhecidos e sócios mandavam mensagens insinuando loucura ao abdicar de uma negociação multimilionária por questões sentimentais. Mas João, pela primeira vez, parecia não se importar. Sua agenda agora incluía cafés com professores, compras de material escolar, participação em conselhos locais e, principalmente, os fins de tarde ao lado de Mariana e Lucas. Sentia-se inteiro, não por fugir das responsabilidades, mas por finalmente assumir as que lhe faziam sentido. Mariana, por sua vez, experimentava o alívio e a estranheza do novo tempo. A ausência de dificuldades extremas foi a princípio desconcertante. Ainda trabalhava muito, mas agora com a garantia de salário digno e o apoio constante de Paulo e João, além de pequenas vitórias burocráticas, como editais aprovados e doações recorrentes. Permitiu-se sonhar com uma estabilidade que nunca conhecera. Sua relação com Lucas tornou-se mais leve. Havia risos à mesa, conversas sobre os desafios da escola e, vez ou outra, pequenas viagens ao parque onde o menino aprendia a andar de bicicleta sem rodinhas. O vínculo com João, ao mesmo tempo, evoluía de forma consciente. Não era um conto de fadas, mas um compromisso real, maduro. Eles se viam quase todos os dias, mas Mariana insistia, com a mesma firmeza de sempre, que cada passo fosse cuidadoso. O pedido de casamento veio num domingo de céu aberto, sem pompa, durante uma caminhada pelo parque, entre pipoca, sorvete e a risada de Lucas perseguindo pombos nas alamedas. Mariana, João disse segurando suavemente suas mãos, eu te amo pelo que você é, pelo que desperta em mim e pelo que juntos podemos construir. Casa comigo, mas só se for para viver cada etapa sem pressa se você quiser. Ela sorriu emocionada, mas fiel ao seu instinto. Aceito, mas quero trilhar tudo devagar, do jeito certo, cada passo. Quero que Lucas entenda, que tudo faça sentido para ele, que seja uma escolha, não um salto. O acordo foi selado com um beijo tranquilo, riso leve, as mãos entrelaçadas. Não havia urgência, só vontade de, pela primeira vez, viver o amor com verdade. A integração gradual fez bem a todos. João, cada vez mais presente na rotina da casa, foi aos poucos conquistando Lucas, não com presentes, mas com presença, ajudando na lição de casa, indo às reuniões da escola, inventando brincadeiras, torcendo nos treinos de futebol de areia aos sábados. O menino, de início, receoso, logo se afeiçoou ao jeito paciente e protetor de João. Passaram a ser vistos como família, e no olhar dos vizinhos havia, misturada à surpresa, uma pontinha de esperança renovada. Talvez fosse mesmo possível um final feliz, ainda que construído aos poucos. Ricardo, o pai biológico, manteve a participação na vida do filho, porém respeitando os acordos claros estabelecidos por Mariana. Demorou, mas ele compreendeu que paternidade era uma presença ativa, não uma disputa, e aos poucos construiu uma relação saudável com Lucas e, em algum grau, com a própria Mariana, agora livres de ressentimentos mais pesados. O bairro também colheu frutos do novo tempo. O centro cultural tornou-se modelo para outras regiões, atraindo cada vez mais parcerias, apoiadores e talentos. Mariana figurava em reportagens e mesas redondas, mas nunca trocou a sala de aula pelo estrelato. Sua maior alegria seguia sendo acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças, especialmente daquelas que, como ela mesma, vinham de casas simples, com sonhos grandes e pouco espaço para crescer. A família alargada ganhou novos amigos. Paulo, sempre disposto a ouvir, organizar, mediador incansável dos conflitos do dia a dia. Dona Neide, a vizinha que se tornou a avó postiça de Lucas e referência carinhosa para os pequenos músicos, e as mães do projeto, que frequentemente se reuniam para cafés, feiras solidárias e mutirões de concerto das instalações. O tempo, cúmplice das escolhas bem feitas, trouxe a tão sonhada serenidade, embora, claro, nunca totalmente livre de desafios.
Vieram divergências, contas atrasadas, pequenas doenças, noites mal dormidas, dúvidas sobre o futuro e discussões pontuais sobre limites, métodos, rotina. Mas agora esses momentos não pareciam mais ameaças, e sim a vida pulsando, com tropeços, mas sempre com volta por cima. O ápice dessa estabilidade veio no momento mais singelo. Um churrasco de domingo no jardim do Centro Cultural, reunindo amigos, alunos e familiares numa celebração sem luxo, mas repleta de afeto. Lucas corria entre os convidados, risonho e confiante. Mariana recebia abraços e elogios pelas conquistas, João servia refrigerante às crianças e ouvia, agradecido, um pequeno coro de alunas cantando suas músicas favoritas. Ao entardecer, com o cheiro de carne assada e risadas largas ecoando pelo ar, Mariana olhou para João, que brincava no gramado com Lucas e outros meninos, e sentiu uma gratidão profunda. Aproximou-se e se permitiu aquela reflexão silenciosa, agradecendo ao destino pelas voltas surpreendentes. Quem diria que uma ida humilhante ao supermercado mudaria tudo? Em volta deles, taças foram erguidas. Amigos brindaram a vida, aos recomeços e a coragem de arriscar. Mariana segurou a mão de João, entrelaçando os dedos, e com um sorriso murmurou: "É só o começo, né?" João respondeu com seu olhar sereno: "E que seja do jeito mais simples, mais verdadeiro, mais nosso possível." E assim, enquanto a última luz do dia se dissipava e as crianças encerravam o coro com aplausos espontâneos, a família improvisada, mas sólida, selou um compromisso silencioso. Enfrentar juntos os novos passos, vivendo cada escolha sem pressa, sustentando o respeito e a verdade, sempre. E a música, não apenas a das apresentações, mas a música íntima dos encontros, das risadas, das superações, seguiria ecoando no coração de quem acreditasse, como eles, em recomeços. Se esta história tocou o seu coração e você acredita que a esperança pode transformar vidas, inscreva-se no canal, compartilhe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Sua participação é parte essencial dessa corrente de mudança. Não perca as próximas histórias.